todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos ler novamente o verso 13. No 3, todo mundo junto, amém? Versículo 13, 1, 2, 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus, de Cristo. Amém? Ainda de pé, vamos orar? Eu queria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos. Mas eu queria que você orasse comigo, amém? Senhor Deus, o nosso culto já iniciou, Pai, quando acordamos. E ali, Senhor, ao nos preparar para vir aqui à Tua casa, Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor, com as nossas escolhas das vestes, Senhor, com o trajeto, Senhor, até chegar à Tua igreja, passando por amigos e irmãos, passando por pessoas na rua, Senhor. Tudo isso, Senhor, é uma forma de adoração a Ti, Pai, porque nós rendemos a Ti e damos graças ao Senhor por cada pessoa. E aqui, Senhor, o culto, ele dá continuidade, um culto em comunhão. Nos reunimos, Senhor, nesta manhã, na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Senhor, para sermos gratos ao Senhor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, primeiramente, possa me perdoar pelas falhas, pelos erros, pelo meu pecado, Senhor, pelas minhas transgressões e pelas transgressões da Tua igreja. Que o Senhor possa nos perdoar nesta manhã, Senhor, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, adorar a Ti na beleza da Tua santidade, servindo ao Senhor, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, por estas portas estarem abertas e aqui podermos louvar a Ti, falar do Teu amor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, pois a Tua igreja está aqui também, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Abra a porta da palavra. Que todo mal caia por terra. Que toda acusação caia por terra. Que toda distração, Senhor, venha cair por terra. E que nós possamos dar ouvido à Tua voz, ao Espírito Santo, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós que estamos aqui, aqueles que irão assistir depois, estarão nas suas casas, nos seus lares, aonde estiver, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai. Pois a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que ela venha... E em nome de Jesus, traga transformação às nossas vidas. Traga um entendimento, Senhor, uma compreensão, Pai, para que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Enquanto nós estivermos aqui, Senhor, visita a nossa família, os nossos parentes. Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, Deus. Eu sei, ó Pai, que os Teus filhos vieram à Tua casa e muitos deles, muitos de nós, ó Pai, estamos preocupados com alguma coisa no trabalho, na família, alguma coisa, Senhor, no lar. Mas eu peço desde já, Senhor, para o Senhor vir acalmar o coração dos Teus filhos. Ao iniciarmos a palavra, ao iniciarmos nosso culto, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já visitou aquela questão, a situação em que estamos. E o Senhor há de dar resposta, pois o Senhor vive para todo sempre. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Rodrigo, consegue me ouvir? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. A carta que Paulo escreveu a Éfeso, aos Efésios. Nós temos aqui que Paulo está agora dizendo, olha, é necessário que nós separamos o nosso tempo a Deus para que possamos alcançar aquilo que Deus separou para nós. O ministério a qual Deus chamou alguns, isso, aquilo, ele fala nesse contexto, nesse capítulo.
E quando ele chega no versículo 12, ele fala, para que seja aperfeiçoado, a igreja venha a ser edificada por cada um que está aqui. Só que o que me chamou a atenção aqui é no versículo 13 e no versículo 14, que Paulo fala assim, para que nós chegamos à unidade, uma união na fé com todos os irmãos, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito. E o que ele me chama a atenção aqui também no versículo 14 é para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então aqui é uma necessidade de nós chegarmos a uma estatura de varão perfeito, aquilo que Cristo quer de nós, aquilo que Deus deseja que nós alcancemos, aquilo que Deus deseja que nós alcancemos e praticamos. Estatura a qual Deus se agrada. Amém? E aí ele fala dessa estatura, ele fala assim, olha, nós precisamos, devemos chegar a esta estatura para que nós não possamos mais ser meninos, girando, pulando a qualquer doutrina. E aí, irmãos, essa palavra menino me chamou a atenção nesse texto, porque o mesmo Paulo que escreve esta carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Coríntios. Lá no capítulo 13, não precisa abrir, versículo 11, Paulo fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo aqui ele está falando para a igreja de Éfeso, dizendo assim, olha, nós não precisamos, nós não podemos mais ser meninos, precisamos chegar a uma estatura de varão perfeito, a estatura que Deus deseja. Quando ele escreve a igreja de Coríntios, ele fala, olha, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, eu brincava como menino, eu fazia as coisas, as travessuras como menino, mas agora que cheguei a uma estatura de homem, eu deixei. Ele diz, eu acabei com as coisas de menino. Isso nos chama a atenção porque Paulo estava falando assim para uma igreja que conhecia Deus. E aí parece que eu vejo que quando nós olhamos para a igreja de hoje, do modo geral, parece que Paulo está falando para esta igreja, nos dias de hoje. Paulo parece que escreveu essa carta ontem. Parece que Paulo passou nas igrejas ontem e escreveu essa carta hoje. Parece que Paulo está falando com as igrejas hoje, porque como que nós vemos e nos portamos como menino na obra de Deus. Paulo está escrevendo por uma igreja há quase 2000 anos atrás, mas essas palavras parece que elas vêm ecoando e chegam até nós e exortando, porque nós muitas das vezes nos encontramos como menino, não chegamos à estatura que Deus deseja. Quando Paulo escreve para a igreja de Gálatas, no capítulo 4, nós falamos na semana passada, no domingo passado, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, digo pois que todo o tempo que o menino é herdeiro, ele nada se difere do servo. Paulo estava falando assim, olha, o menino é dono de tudo, mas ele não pode possuir aquilo que ele já tem herdado, porque não chegou a uma estatura, porque ele não chegou a uma medida, a uma idade legal para receber. Então quando nós lemos isso no capítulo 4, versículo 1 de Gálatas, nós entendemos que precisa ter uma maturidade para conquistar algo. Então parece que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, olha, vocês precisam crescer. Parece que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, vocês precisam amadurecer. E na igreja de Gálatas, Paulo repete, olha, vocês ainda são crianças. E isso, irmãos, traz para nós também uma cobrança séria, porque muitas das vezes nós nos portamos assim. Na igreja de Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo ele cobra a igreja. Paulo ele fala assim, olha, eu estou falando com vocês, mas eu não pude falar do modo espiritual, porque vocês ainda são carnais. Vocês são meninos, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês não conseguiram suportar os manjares espirituais. Paulo exorta a igreja de Coríntios aqui, capítulo 3 e o capítulo 13. E quando ele escreve para a igreja de Gálatas, no capítulo 1 ele fala, olha, o herdeiro ele é herdeiro, mas ele precisa alcançar uma certa idade. E aí, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas, Paulo vai e escreve, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não por vocação de homens, não por mão de homens, mas por Jesus Cristo. Ele começa a se apresentar, começa a cumprimentar a igreja, aí depois ele fala, muito me admiro vocês ter deixado aquele que é Cristo para seguir outro evangelho, a qual não é outro. E aí ele começa a falar, se o anjo vier e pregar, se eu mesmo pregar outro evangelho, seja anátema.
ele começa a cobrar a igreja de Gálatas. Quando ele chega no capítulo 4, ele fala, vocês precisam crescer. No capítulo 4, versículo 19, Paulo exorta a igreja falando, olha, a qual, por quem, de novo, estou sentindo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, irmãos, estudando, vendo aqui as comparações das igrejas e a cobrança de Paulo, eu cheguei à conclusão de que nós estamos, muitas vezes, nos portando como crianças, infantis, mentalidade de meninos na igreja. Paulo está dizendo assim, olha, uma mãe que gera o filho, que tem o filho, que ganha o filho, e ela ensina para o filho, educa o filho começa a andar, e de repente a mãe começa a ver o filho está andando diferente, do modo errado que ela ensinou, e aí ele tem que voltar um pouco atrás e começar a ensinar novamente para a criança. E aí, de uma certa forma, ela fala, eu preciso dar de mamar novamente para a criança, mas a criança não aprende. Ela precisa então gerar novamente essa criança, e é exatamente o que Paulo está falando. Vocês de Gálatas estão assim, precisando crescer, porque vocês estão se comportando como meninos. Diga assim comigo, eu preciso maturidade. Eu preciso ter maturidade. A identidade, a mensagem de hoje é o equilíbrio da identidade. Nós, irmãos, muitas das vezes nos portamos como crianças. Muitas das vezes nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, e muitas das vezes nós não praticamos ela, porque nós nos tornamos meninos. Amém? Mas não querendo confundir a tua cabeça, mas eu queria ler um outro texto aqui, que também quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me chamou a atenção e eu fui, como entender isso? Vamos abrir lá em Samuel, a primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Quem achou, diga graças a Deus. No 3 a igreja lê. 1, 2, 3. No versículo 1 do capítulo 3 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então agora, irmãos, vamos entender aqui. Deus está falando com o menino agora. No versículo 18, a qual a igreja leu, a Bíblia, em algumas traduções, a Bíblia vai dizer que Samuel ministrava perante o Senhor ainda sendo um menino. Então, como entender a exortação de Paulo cobrando as igrejas? Vocês precisam ter maturidade, vocês não podem ser meninos. E aqui nós temos um cenário no capítulo 3, no capítulo 2, capítulo 4 do livro de Samuel, onde nós temos um sacerdote chamado Eli, e a Bíblia vai nos dizer que Deus não fala mais com Eli. Eli perdeu a voz de Deus. Mas Deus, quando vai falar com o povo, nesse contexto, Deus procura um menino para chamar, para falar com o povo, para falar com o homem. Deus, ele não vai no sacerdote, mas ele vai no Eli, no menino, perdão. Ele conversa com o menino. Versículo 18, o jovem Samuel, um menino. Então, como nós entendermos isso? Na exortação de Paulo, precisamos de amadurecimento, precisamos crescer, não podemos ser menino. E aqui no capítulo 1, na primeira carta de Samuel, Deus está falando com o menino. Deus, ele fala com o menino Samuel, ele está ministrando a palavra de Deus. Nós vamos entender isso nas palavras de Jesus, nas palavras do Mestre. Capítulo 18, versículo do 1 ao 3 de Mateus. A Bíblia diz que os discípulos estavam questionando, discutindo entre si: quem é o maior no reino de Deus? Quem é maior no reino dos céus? Quem será o maior? E aí Jesus, entendendo a intenção do coração deles, Jesus vem e exorta, dizendo: olha, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então agora nós temos a palavra do Mestre dizendo: vocês precisam ser meninos. Sendo que Paulo exorta, não podem ser meninos. E aqui Jesus, o próprio Senhor, está dizendo: olha, vocês precisam converter-se. É passar da fase adulta para a fase infantil. Mas esse infantil não quer dizer que o modo menino
Jesus estava falando assim que nós precisamos ter a inocência de uma criança. Em outras palavras, em Mateus capítulo 21, versículo 16, Jesus usa um salmo, lá do Salmo 8, verso 2, que pela boca dos meninos e das criancinhas que amamentam sai o perfeito louvor. Então, irmãos, nós temos que agora fazer uma comparação nessa introdução aqui. Jesus está falando, vocês precisam ser meninos. E Paulo está falando, vocês não podem ser meninos. Algo me chamou a atenção nas palavras de Paulo. Paulo diz assim, quando eu cheguei à fase adulta, eu acabei com as coisas de menino. Nas igrejas de hoje, nós muitas das vezes nos comportamos e vemos pessoas agindo de formas infantis na igreja. E pelo outro lado, pessoas agindo de forma muito racional demais. Porque se nós lemos o contexto de Samuel, a Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel porque a voz de Eli já tinha perdido a voz de Deus. Porque no capítulo 2, versículo 29, a Bíblia diz que Eli deu mais atenção para os seus filhos do que para Deus. Então agora vamos entender, irmãos. Deus chama o menino Samuel para falar com ele. Deus chama o menino Samuel para se relacionar com ele. Só que agora nós entendemos o porquê. Porque Eli era racional demais, ele era muito maduro demais. Ele se preocupava muito com as suas coisas. E hoje, irmãos, muitas das vezes também nós perdemos o equilíbrio por se preocupar demais com os nossos afazeres. É casa, é família, é trabalho, é estudo e deixamos as coisas de Deus para o lado. Então aqui nós temos Paulo exortando, vocês são infantis demais e não estão entendendo as coisas de Deus, estão muito carnais. E aqui em Samuel, Deus está falando, olha Eli, você está se preocupando demais com você e deixando as obras de Deus de lado. Então nós temos que buscar o equilíbrio, ser maduro demais e sermos crianças demais. Buscar o equilíbrio. Precisamos ser meninos a tal ponto de sermos sensíveis à voz de Deus. Porque do lado de Samuel estava o profeta, mas ele não estava sensível. Precisamos da inocência de uma criança para chamar a atenção e ouvir a voz de Deus. Mas precisamos ter a maturidade de entender que é Deus que está falando. Porque eu quero que você abra comigo agora no capítulo 3, versículo 10, para nós entendermos essa mensagem. Capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz assim, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala porque o teu servo ouve. Nós conhecemos a história, mas vamos dar uma introdução aqui. Deus quer falar com o homem, mas Eli é maduro demais e se preocupava com as suas coisas. Deus quer falar com o homem, mas Eli está se preocupando com os seus filhos, em vez de se preocupar com Deus. Então Deus vai aonde? Aonde está um menino, a inocência, a sensibilidade de ouvir a Deus. E Deus chama Samuel, Samuel levanta e vai aonde Eli estava. E diz, Eli, tu me chamaste? Não te chamei, volte a deitar. E isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira vez, quando o menino Samuel vai até Eli, Eli fala, olha, volta e deita. Se você ouvir de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então aqui nós temos um menino que é sensível para ouvir a voz de Deus, e temos a maturidade de Eli. Temos o Samuel, que é sensível para ouvir a voz, e temos Eli, para entender e discernir a voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas o que chama a atenção nesse versículo 10 é que, então veio o Senhor e ali, diga comigo, esteve. Nós, irmãos, muitas das vezes temos que ser meninos para ouvir a voz de Deus. Eu fico imaginando, e eu pego isso nos meus filhos. Por exemplo, muitas das vezes quando está chovendo, minha casa é de telha. E quando chove muito, 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 quem tem casa de telha sabe como que é o processo. Começa a pingar. E eu estou preocupado com isso, aquilo, e o Emanuel e a Lívia estão brincando na chuva. Sensível. Enquanto eu estou com a maturidade, me preocupando, tendo dor de cabeça, preocupado com algumas coisas, as crianças estão brincando. Enquanto eu me preocupo com alguma coisa, eles estão brincando. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Muitas das vezes, irmão, nós temos que fugir do racional demais e entrarmos no espiritual. Entender que Deus está falando conosco. Aqui Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele entendeu que era Deus. Quando nós olhamos essa passagem, versículo 10,
ali o Senhor esteve. Para você entender, Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto e vai até onde Eli estava. Só que a Bíblia está falando que Deus, quando ele foi, ali Deus esteve. A inocência de Eli chamou a atenção, mas faltou maturidade para ele entender que era Deus. Porque quantas das vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, Deus está chamando e eu saio da onde Deus está. Olha que interessante, ali Deus esteve. Deus chama Samuel no quarto e Samuel sai. E quem ficou no quarto foi Deus. Deus chama Samuel no quarto e Samuel sai. A infantilidade, muitas das vezes, nos faz sair da presença de Deus. Aí precisamos da maturidade de entender que é Deus que está falando. Samuel, Samuel, ele sai. Mas Deus ali estava. Ele volta, Deus chama de novo, Samuel, Samuel, e ele sai de novo. É Deus chamando ele num lugar onde ele estava, mas ele sai para ouvir a voz de Deus. O que me faz lembrar de Jacó e Esaú. Que quando a sua mãe, o seu pai, pede, olha, me prepara um guisado. Esaú, ele sai para fora, vai caçar no campo. Quando a sua mãe Rebeca ouve e fala, Jacó, vai no quintal e pega um animal e prepara para o teu pai. Muitas vezes nós saímos da posição onde estamos e buscamos resposta de Deus. E a resposta está exatamente onde nós estamos. Então aqui, irmão, Samuel sai, mas Deus ele vai aonde Samuel estava. E a nossa, muitas das vezes, a falta de maturidade nossa nos faz perder a cabeça, procurar Deus aonde Ele não está. Deus está em todo lugar, mas Ele quer relacionar aonde nós estamos. Jesus disse para a mulher samaritana, virá o dia, mas o dia é agora, onde você estiver você pode adorar a Deus. Jesus em outra passagem, Jesus ele olha para os seus discípulos e fala, ó, entra no teu quarto. Deixa eu falar uma coisa, Deus nunca saiu do quarto, Deus ainda continua no quarto. Jesus falou, entra no quarto e fala com teu Deus, fala com teu Pai. E muitas das vezes nós entramos no quarto e oramos, Deus não está aqui, eu vou para outro lugar. Mas a Bíblia está falando que Deus ainda continua no quarto, Deus ainda está no quarto. Quando Deus ele vem falar com o menino Samuel aqui, Samuel, ele sai, Deus está aqui, mas ele sai. Aí falta maturidade, irmãos, para nós entendermos. Sendo que outra passagem, nessa mesma passagem, nós entendemos agora a maturidade de Eli. Olha, eu já entendi, você veio aqui uma vez, duas vezes, essa é a terceira vez. Então você volta lá e fala Senhor que o teu servo ouve. Porque a maturidade agora de Eli fez entender que era Deus que estava falando. Fala primeiro, Senhor. Segundo, que o teu servo ouve. Você não vai ouvir de qualquer jeito, Ele é Senhor. E você é servo dele. Então agora a maturidade, nós precisamos desse equilíbrio, precisamos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus e ter a maturidade para entender o que Ele quer falar conosco. Amém, irmãos? Olha que interessante quando nós olhamos isso, a maturidade de Eli, a preocupação de Eli, ele ser muito racional, fez com que ele perdesse a voz de Deus. No capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz que a palavra de Deus, a voz de Deus naquele tempo era de muito valia. Então agora Eli perde a voz de Deus, ele não consegue mais ouvir Deus. E depois disso, irmãos, ele perde seus filhos. Automaticamente ele perde o seu ministério. E automaticamente, um pouco mais para frente, ele perde a vida. Eli perde tudo. Por causa das suas escolhas. Ser racional demais. E aí nós vamos entender que por causa das escolhas de Eli, ele perdeu tudo. Não podemos ser racional demais. Mas também não podemos ser infantis demais. Precisamos buscar o equilíbrio da nossa identidade, que é Cristo Jesus. O nosso equilíbrio é Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Quando nós olhamos essa passagem aqui, nós vamos entender que Deus chama um menino para falar com ele. Quando nós olhamos Jeremias, Deus fala, Jeremias, você vai fazer minha obra. Jeremias fala assim, Senhor, eu ainda sou menino. Ele fala, você é menino, mas eu te separei para ser profeta mesmo. Quando nós olhamos Samuel, ele entra no quarto como um menino, mas quando ele sai, ele já sai um profeta. Ele buscou esse equilíbrio de Deus, porque quando nós olhamos no capítulo 15 em diante, ele sai e o profeta Eli, o sacerdote Eli, começa a perguntar para ele, fala o que o Senhor falou contigo, não me esconda nada, eu quero saber o que o Senhor falou.
E ali Eli sai do quarto como um profeta. Nós temos que sim ser meninos para ouvir Deus, mas ter maturidade para exercer o ministério que Jesus colocou. Amém? E aí na nossa igreja, nos dias, no modo geral, irmãos, nós encontramos pessoas que são meninos demais, que são racionais demais. E nós precisamos desse equilíbrio. Quando nós olhamos aqui, Deus falando, ele foi o quarto. Samuel estava no quarto, ele foi lá, foi falar com Samuel e Samuel sai. Jeremias 33:3, Deus diz: clama a mim e responder-te. Quando nós olhamos lá em Crônicas, Deus está falando: olha, se você se converter, se você fizer isso, fizer aquilo, aí sim, eu vou vir e vou curar vocês. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. Amém? Glória seja dada a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Quando nós falamos de equilíbrio, irmãos, somente Deus pode dar aquilo que precisamos. Essa identidade que Deus quer aplicar na igreja, essa identidade que Deus quer colocar na igreja, precisamos ter, mas precisamos ter o equilíbrio. Aqui Deus ele chama um menino, um sacerdote do lado. Mas ao mesmo tempo, Deus ele chama pessoas com maturidade para fazer a vontade dele. E somente Deus pode fazer isso. Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu prefiro, Senhor, ser um menino a ouvir e a te ver, a te sentir, do que um sacerdote, Senhor, cego, surdo, que não consegue mais te ouvir. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu quero ser, ó Pai, um varão que chega à estatura correta que o Senhor deseja, Pai. Para ter, Senhor, em nome de Jesus, a maturidade, Senhor, de tomar as decisões certas, de tomar, Senhor, as escolhas certas, Pai. E sim, Senhor, ouvir a Tua voz me chamando da onde eu estou e aonde, Senhor, o Senhor está. Deus abençoa a Tua igreja, Pai. Que possamos ser curados, Senhor, de toda a infantilidade. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, ser curados de toda preocupação, Senhor, que muitas das vezes nós somos envolvidos, Deus. Precisamos sim, Senhor, ter a inocência de uma criança para ouvir e chamar a Tua atenção. Mas precisamos sim da maturidade, Senhor, de tomar as decisões certas. Senhor, abençoa a Tua igreja, que possamos alcançar, Senhor, a medida, a estatura do varão perfeito, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Irmãos, quando Paulo fala, eu acabei com as coisas de menino, ele está falando, eu acabei com a minha infantilidade. Agora eu sou um homem que ouve e que serve a Deus. Que nós possamos guardar essa palavra e servir a Deus com maturidade. Queria que você aplaudisse ao Senhor em nome de Jesus.